Meus irmãos, a paz do Senhor para todos. Antes de abrir a Bíblia e de proferir a palavra de Deus, eu quero deixar aqui os meus registros de agradecimentos aos obreiros desta congregação abençoada pela confiança, depositada na minha pessoa, de poder estar aqui para trazer os oráculos de Deus, as revelações de Deus. Deus fala através de várias maneiras. Deus fala através dos anjos, sonhos, dons espirituais, profecia. Deus fala através do Espírito Santo. Deus fala através de Jesus Cristo. Deus fala através da natureza. Deus também fala através da sua palavra. Deus não fala através de horóscopo, bola de cristal, leitura de mãos, cartas de tarô, jogo de búzios, café, pó de café, adivinhações, simpatias. Deus não fala através destas lamas. Deus fala através da água viva, que é a palavra de Deus. Então, nesta noite, nós não estamos aqui para ouvir a voz do homem e nem a voz do diabo. A voz do homem tem gosto de barro, porque o homem foi feito do barro, ele só fala barro, né? Quando a gente era criança, a gente comia um barrinho, de vez em quando comia barro, não sei porquê. A mulher grávida come um barro, não sei porquê, porque o homem foi feito do barro. Agora a voz do homem tem gosto de barro, tem gosto de terra. A voz do diabo tem gosto de fel, é azedo, traz tristeza para a alma. Mas tem uma coisa, a palavra de Deus tem gosto de mel. Aleluia! A Bíblia diz lá em Cantares de Salomão, a sulamita, apaixonada por Salomão, disse: tal a macieira entre o bosque, tal é o meu amado entre os filhos, desejo muito a sua sombra, e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Aleluia! Então a palavra de Deus é doce ao nosso paladar. A palavra de Deus é boa. Aleluia! Meus irmãos, eu estou falando assim, conversando, porque eu estou com uma crise de cordas vocais, minha garganta está inflamada, devido a essas cruzadas que eu estou realizando em Felipe Camarão. Deus me deu um projeto e batizei, Cruzada Evangelística Rei dos Reis. Aí eu procurei na internet se existe algum nome parecido. Não existe. Existe Conferência Rei dos Reis, Seminário Rei dos Reis, Evangelho. Aí não tinha Cruzada Rei dos Reis. Aí eu aproveitei o ensejo e registrei. Fiz até um Face, a página do Face, Cruzada Evangelística Rei dos Reis. Meus irmãos, não é que está dando certo? Jesus mandou até patrocinadores. Já temos um palco de 3x3, temos 33 cadeiras, temos duas faixas, duas faixas, e a gente tem um carro de som, mas é alugado, R$150, mas com os patrocinadores dá para pagar um pregador, uma banda, combustível, o carro de som e outras coisas que não é necessário falar, mas graças a Deus, meus irmãos, e vamos tentar unir as nossas forças, a minha pessoa, com a nossa equipe, com esta congregação. A pandemia não vai parar a marcha da igreja. Aleluia! Nós estamos amparados na lei dos homens, que é no máximo 50 pessoas, pois a gente vamos juntar 50 pessoas e vamos fazer as cruzadas aqui no Planalto.
Vamos levar o nome da nossa congregação, desse ministério, quem sabe uma vez por mês, né? Eu já tenho as cadeiras, já tenho um palco, já tenho as faixas. Só falta agora uma comunicação entre a gente, né? Vamos sentar, conversar. O irmão aqui já tem um paredão, o som, tá vendo, irmãos? Ele tem um som, mas não tem as cadeiras, não tem palco, não tem faixa. Eu tenho as faixas, tenho a cadeira, tenho um palco, não tenho um paredão. Mas unimos aqui, Deus sabe trabalhar. Existe um versículo na Bíblia que diz: há tempo de juntar pedras e tempo de espalhar pedras. As minhas pedrinhas estavam espalhadas, as cadeiras ali, as faixas acolá, mas houve o tempo de juntar as pedras. E quando Deus junta, ninguém separa. Quando Deus separa, ninguém junta. Quando Deus levanta, ninguém derruba. Quando Deus derruba, ninguém levanta. Ele manda e não é mandado. Ele ordena e não é ordenado. Ele faz e ninguém desfaz. Ele abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. Ele acende e ninguém apaga. Mas quando Deus apaga, ninguém acende. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Salmo 46, apenas 3 versículos para a nossa meditação. O versículo 1, o versículo 5 e o versículo 9. Salmo 46, versículo 1, versículo 5 e o versículo 9. Para ganharmos tempo, não vamos ler todos os versículos, mas apenas a parte A de cada versículo. Versículo 1 do Salmo 46 começa dizendo: Deus é. O versículo 5 começa dizendo: Deus está. O versículo 9 começa dizendo: Ele faz. Quantos podem dizer amém? Quem escreveu o Salmo 46 não foi Davi, não foi Moisés, não foi Asaf, mas quem escreveu o Salmo 46 foi um grupo de pessoas chamado os filhos de Coré. Várias pessoas, os filhos de Coré, eles, inspirados por Deus, escreveram um dos salmos mais poderosos da Bíblia Sagrada. E o Salmo 46 começa dizendo: Deus é. Meus irmãos, ô mensagem tremenda! Deus é. Tem igreja que serve a Deus não porque Deus é, mas porque Deus tem. Ah, Deus tem. Deus tem ouro, Deus tem prata, Deus tem oportunidades. Então começam a servir a Deus não pelo que Deus é, mas pelo que Deus tem. Mas graças a Deus que esta igreja não serve a Deus pelo que Deus tem, mas pelo que Deus é. Jó servia a Deus não porque Deus tinha, mas porque Deus é. Foi por isso que Jó disse: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Aleluia! A mulher de Jó estava com Jó porque sabia que Jó tinha as coisas. Ô mulher interesseira! Mas Deus tirou tudo de Jó, né? Sobrou apenas um cacareco. O que é um cacareco? É um pedaço de caco entre os cacos. Se você quebrar um vaso e tiver só um caco, ali é um caco. Agora, se você quebrar um vaso e há muitos pedaços, ali vai estar cacarecos, que é um caco no meio de muitos cacos. Jó pegou um cacareco e começou a coçar sua pele.
Aleluia. Deus tirou tudo de Jó, mas tem uma coisa, lá na frente Deus deu em dobro. Aleluia. Deus tira de quem tem para dar quem não tem. Aleluia. Então a mulher de Jó estava com ele, porque Jó tinha, Deus tinha, mas Jó servia a Deus não porque ele tinha, mas porque ele é. Quantos creem que Deus é? Aleluia. Eu faço deste versículo um diadema para minha cabeça, um colar para o meu pescoço, um anel para o meu dedo, uma espada para a minha cintura, sandálias para os meus pés e um cântico para a minha boca. Deus é. Diga nesta noite que Deus é. Saia por essas portas dizendo Deus é. Olhe para a sua luta e diga Deus é. Entre na sua casa, olhe o problema e diga Deus é. Abra a sua geladeira e diga Deus é. Abra o seu fogão e diga Deus é. Aleluia. Ele é. Nós estamos servindo a Deus não porque Deus tem, meus irmãos, mas porque Deus é. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse: por esta causa me ponho de joelhos. Paulo não era tão interesseiro, meus irmãos. Ele podia ser um milionário, bilionário, mas não. Ele sabia que o crente não é grande quando está em pé. O crente não é grande quando está sentado. O crente não é grande quando está com um anel no dedo de formatura. Mas o crente é grande, quando está de joelhos na presença de Deus. Aí eu sou grande, assim eu sou pequeno. Bom é estar aqui, meus irmãos, de joelhos na presença de Deus. Aleluia, aleluia. Uma irmãzinha estava lá em Fortaleza, na cidade de Aracati, com dores no intestino, não aguentava mais. Aí entrou de joelhos no seu quarto, dobrou os joelhinhos, começou a orar. Ela olhou assim para o teto, as telhas começaram a se afastar. Ela viu uma visão de um ser descendo, meus irmãos, todo de branco, vestes prateadas e uma bandeja de prata. E aquele homem todo bonito de branco desceu com bisturi, operou a irmã, tirou as dores e as doenças, colocou na bandeja e foi subindo, subindo e desapareceu. A irmãzinha de joelho olhou e disse: doutor, qual é o seu nome? E ela escutou uma voz mansa e suave que dizia: eu sou o que opero e não deixo cicatrizes. Com 9 anos de idade eu fui atropelado lá na Avenida 9 por um carro. Me levaram para o Valfredo Gugel. Até hoje eu tenho uma cicatriz no joelho esquerdo. Os homens operaram e deixaram uma cicatriz, mas quando Deus opera, Ele não deixa a cicatriz. Dele disse Isaías, no capítulo 43, versículo 13: ainda antes que houvesse dia eu sou, ninguém pode escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Aleluia. O diabo não pode desfazer o que Deus faz, mas Deus pode desfazer o que o diabo faz. Entendeu, meus irmãos? O diabo não pode desfazer o que Deus faz, mas Deus pode desfazer o que o diabo faz. Deus é. Agora no versículo 5 diz: Deus está. Quantos creem que Deus está? Ele está no céu, está na terra. Ele é Deus em cima e é Deus embaixo. É Deus no trono, é Deus na igreja. Ele está na Bíblia, está no Evangelho, está no meu coração e no seu coração. Não pense você que Deus está longe. Deus está perto. Aleluia. Mas o Deus de longe é o Deus de perto.
Existe um hino, eu não sei se é de Kleber, daquele cantor Kleber Lucas, que diz: tu não és um Deus de longe, tu és um Deus de perto. Eu não concordo não, meus irmãos. Deus é Deus de longe e Deus de perto. Porque quem disse isso foi o profeta Jeremias. Jeremias, usado por Deus, disse: porventura sou eu Deus de longe, diz o Senhor, e não Deus de perto? O nosso Deus, Deus está. Ele está longe, Ele está lá em Recife com o nosso pastor, não é isso? Ele está aqui no Rio Grande do Norte com os obreiros. Ele está lá em Roma, no Vaticano, mas Ele está aqui no Brasil. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Ele está. Agora tem uma coisa: existem muitos lugares em que Jesus não está. A manjedoura está vazia. Por quê? Porque Ele cresceu. Jesus não cabe mais na manjedoura. A manjedoura vazia significa que Jesus cresceu. O deserto está vazio, significa que Ele venceu o tentador. Aquele barco está vazio. Por quê? Porque Ele já acalmou a tempestade no mar da Galileia. A cruz está vazia, porque Ele venceu o diabo, todos os demônios na cruz do Calvário. A sepultura está vazia, porque Ele venceu a morte quando ressuscitou. Agora tem uma coisa: o trono não está vazio, o trono está cheio. Agora o trono cheio é porque Ele reina, está no trono. Quem está no trono manda, quem está no trono governa, quem está no trono batiza com Espírito Santo e com fogo. Ele está no trono e ninguém o pode tirar de lá. Meus irmãos, quem pode tirar Deus do trono? Ninguém. Mas existe uma coisa na Bíblia que eu descobri: existe uma força, uma chave que consegue tirar Deus do trono. A Bíblia diz assim, Deus dizendo: pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor dos Exércitos. Lucifer disse: subirei até as mais altas nuvens, subirei até as mais altas estrelas, ao lado do norte me assentarei e serei semelhante ao Altíssimo. Aí quando ele veio com a terça parte dos anjos para tirar Deus, a Bíblia diz que Deus não falou nada, apenas saiu um fogo do trono de Deus e consumiu Lucifer, se tornou numa bola de fogo e desceu. Jesus disse para Pedro: Pedro, toma cuidado, Satanás quis ir andar com você, mas eu vi o diabo descer do céu como um raio. O diabo desceu do céu de cabeça para baixo para nunca mais subir. E esta igreja subirá ao céu de cabeça para cima para nunca mais descer. Deus é maravilhoso. Enquanto Satanás desceu de cabeça para baixo, aí quis ir andar com Pedro. Os irmãos sabem o que é cirandar? Alguém sabe o que é cirandar? Vocês sabem, eu vou só refrescar a memória. Meus irmãos, cirandar, por exemplo, o pedreiro está numa obra de construção, né? Que é o pedreiro. Aí pega aquela peneira e começa a colocar areia média e começa a balançar a peneira de lá para cá, e a areia média vai se peneirando. O nome desse balançar da peneira chama-se cirandar. A palavra cirandar significa jogar de um lado para outro. É uma peneira, para lá e para cá, para lá e para cá. Era isso que Satanás queria fazer com Pedro. Pegar Pedro, caminhar com ele e cirandar.
sem destino, de rua em rua, de bairro em bairro, de cidade em cidade, sem direção. Como diz o hino de Feliciano Amaral, há um barco sem direção. Satanás queria pegar Pedro. Não, você não vai ficar num lugar firme não. Vem para cá para a fogueira, vem para cá para a janela. E Jesus sendo julgado pelo Sinédrio. Aí Jesus de longe olhou para Pedro, e o galo cantou, e Pedro chorou amargamente, meus irmãos, porque já estava Satanás querendo cirandar com ele. Mas Jesus rogou ao Pai, lá dentro do Sinédrio, que via Pedro para lá na fogueira, na janela, perto, negando Jesus aqui e acolá. Satanás quer fazer isso com você nesta noite, mas eu repreendo todo o castelo de Satanás. Eu repreendo toda a obra do inimigo. Aleluia! É melhor ficar parado num canto esperando no Senhor do que estar cirandando com Satanás para cima e para baixo. Meus irmãos, a Bíblia é perfeita. Deus está. Quantos creem que Deus está? Lá na portaria Deus está. Aqui em cima Deus está. No meio das irmãs Deus está presente. E a Bíblia diz, usando um profeta, disse: Deus está no meio de nós, cale-se diante dele toda a terra. Então, quando Deus fala, todos se calam, porque a última palavra é dele. A última palavra é do Mestre. Por quê? Porque Deus é e ele está. Deus está aqui. Agora, existe um lugar que Jesus não está. O diabo quer que Jesus esteja lá, mas ele não está. É na sepultura. Meus irmãos, a sepultura está vazia. O Rei ressuscitou. O general ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, ele passou por várias coisas. Ele passou pelo Hades, passou pela Geena, passou pelo Sheol, passou pelo Tártaro, passou pela mortalha, passou pelo laço, passou pela pedra, passou pelo selo de Roma, passou pelos 2 soldados, centuriões. Ele passou pelo horto, passou pelo caminho, passou por Maria da cidade de Magdala. Ele passou por uma porta que estava fechada, né? Meus irmãos, se Jesus passou por tudo isso, o que é uma porta para ele? Se ele passou por uma pedra, o que é uma porta para ele? Ele passou pela porta, olhou para os discípulos e disse: eu tenho uma boa notícia para vocês, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aí, meus irmãos, Jesus passou 40 dias depois, Jesus subiu aos céus. Quando Jesus foi subindo aos céus, ele passou pelo terceiro céu. Aí se cumpriu a profecia do Salmo 24. Quem se lembra do Salmo 24? Versículo 1: abri, ó entradas eternas, levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. É quando o Rei da Glória entra na eternidade, Deus se levanta do seu trono, abraça Jesus e aponta para o trono vazio. Aí Deus diz: tu és meu filho, hoje te gerei, assenta-te ao meu lado direito, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Jesus assentou-se no trono e os serafins começam a cantar e a dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória.
Satanás lá no inferno disse: eu queria estar aí nesse trono e os anjos me adorando. Meus irmãos, mas graças a Deus que o diabo foi para baixo, Jesus foi para cima e a igreja está aqui triunfante. Amém? Que cântico bonito, que pregação boa. Deus é, Deus está. Aí o versículo 9 diz: Ele faz. Agora tem pregador que enche a boca e diz: Deus faz, e esquece de dizer que Deus também desfaz. Aleluia. Irmão, Deus faz, mas Ele é tão onipotente que Ele também desfaz. Jesus disse: foi para isto que o Filho do Homem se manifestou, para desfazer as obras de Satanás. Deus é, Deus está e Ele faz. Hoje à noite Deus vai fazer maravilhas. Existe um versículo na Bíblia que diz assim: aquele que só faz maravilhas. O diabo é conhecido como aquilo, Jesus é conhecido como aquele. Quantos creem que Jesus é aquele? Aquele que vive, aquele que reina, aquele que pode, aquele que tem, aquele que faz, aquele que reina, aquele que está sentado no trono, aquele que morreu na cruz, aquele que ressuscitou, aquele que venceu a morte, aquele que batiza com o Espírito Santo, aquele que salva, aquele que perdoa pecados, aquele que reina para todo sempre. Jesus faz e também desfaz. Quantos conhecem aqui uma cidade chamada Vaticano? Parece que o Vaticano é a menor cidade do mundo. E a mais nova. Eu acho que é. O Vaticano, meus irmãos, onde está o poderio religioso. Vocês sabiam que debaixo do Vaticano ali, aquele grande império, existe um cemitério subterrâneo, que ele está dividido em duas partes, a parte esquerda e a parte direita. Se você entrar no cemitério, do lado esquerdo está as catacumbas de todos os papas, e na parte direita está as catacumbas de todos os generais políticos de Roma. Então, do lado esquerdo está o túmulo do Papa João XXIII, Urbano, o venerável Pio XII, né? E tantos outros. E do lado direito está a sepultura de Nero, Calígula e Flávio Tito e tantos outros generais, Júlio César, Nero e tantos outros generais. A parte direita representa o poder político, a parte esquerda representa a parte religiosa. Meus irmãos, todos os papas estão mortos, todos os generais de Roma estão mortos. Agora tem uma coisa: a sepultura está vazia. Se eu for lá para a sepultura de Maomé, ainda está ali, mas se eu for lá para Jerusalém, a sepultura dele está vazia. Agora existe uma polêmica muito grande até hoje. Os turistas saem daqui, vai fazer turismo em Jerusalém, aí ficam confundidos, Os católicos dizem: não, aqui existe duas sepulturas de Jesus, mas uma é a verdadeira. Aos católicos dizem assim: aqui está a sepultura verdadeira, a sepultura, o santo sepulcro, da igreja. Aqui está a verdadeira sepultura de Jesus. Eles têm provas e tudo. Aí tem pessoas que vão lá para o jardim do horto e dizem: não, a verdadeira sepultura é esta aqui, a sepultura do horto, do jardim, que ao lado tem até uma rachadura de um terremoto, Mas qual é a sepultura verdadeira? É aquela dos protestantes ou aquela dos católicos? Isso não nos interessa. O que interessa é que a sepultura está vazia.
Rapaz, foi essa ou foi aquela? Eu não sei, eu só sei que está vazia, eu só sei que ele ressuscitou, eu só sei que ele está vivo e vive para todo sempre. Deus é, Deus está e ele faz. Agora eu vou pedir que vocês usem as suas mãos, porque no Salmo 47 diz: aplaudi ao Senhor com palmas, e vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Ele está vivo, ressuscitou, está vivo para todo sempre. Toma na cara, Satanás. Jesus está vivo e vive para todo sempre. A ele o trono, a ele a glória, a ele o poderio, a ele o senhorio, a ele a majestade para todo sempre. Que Deus abençoe.